Olá, meu amigo, minha amiga, especialmente você, minha amiga mamãe, que você hoje tenha um ótimo dia, que você consiga ver as pessoas que você ama, que as pessoas que te amam consigam estar próximas de você de alguma maneira, se não puderem presencialmente, que elas consigam mandar mensagens para você de carinho, de afeto, de amor, mesmo que telepaticamente ou espiritualmente, para o seu dia ser muito melhor, né? E quando o dia da mãe é um dia melhor, o nosso dia também fica muito melhor também, né? O dia dos homens, dos filhos, dos maridos, dos pais, enfim. E se você já perdeu, infelizmente, a sua mamãe, faça como eu. Abrace a mãe de um amigo, mande um beijo para a mãe de um amigo, cumprimente a caixa do supermercado, cumprimente uma desconhecida, que é uma forma de você também homenagear a sua mãe, né? Aquela que te colocou no mundo. Depois de tanta coisa ruim que a gente venceu no nosso país, né, gente? Hoje é um dia, embora haja, assim, muitos aspectos comerciais, mercantilistas, é um dia para a gente celebrar coisas boas, né? Para a gente olhar para frente e esquecer as coisas que ficaram para trás, no entanto, cobrando justiça para as pessoas que fizeram tantos males a muitas mães e a muitos filhos, né? Então, isso posto, gente, vamos enfrentar os nossos temas de hoje, porque hoje é um dia muito interessante, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas questões, tá bom? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, sendo mamãe ou não sendo mamãe, para se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, aquele protocolo muito importante, né? Todos os dias eu abro um chat, entre 5 horas, 5h30, para a gente bater um papo aqui ao vivo, antes de entrarmos no ar. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui mais engajado no nosso portal, tá bom? E não se esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha. Bom, gente, vamos seguir em frente. Hoje também, gente, é um dia muito importante, né, para a nossa história de uma maneira geral. Aliás, ontem, né, foi um dia muito importante. Eu gosto de ficar acompanhando como os grandes veículos de comunicação, eles tratam algumas datas históricas, né? Porque ontem nós completamos 135 anos da abolição da escravatura aqui no nosso país. A gente vê matérias muito tópicas na televisão, né? Nas TVs, que são os principais veículos de comunicação. Sempre isso é uma menção muito rápida, né? Olha, completou-se hoje 135 anos da abolição da escravidão. Aí fala da questão do negro hoje, da população negra no nosso país, enfim. Mas para por aí. Nenhuma reflexão crítica, né? Porque quanto mais a sociedade é informada das nossas mazelas e quanto mais a gente é informado que contra essas mazelas existiram pessoas como você, como eu, pessoas que sempre tiveram um espírito abolicionista, quanto mais eles escondem isso, menos motivação eles dão para as novas gerações a continuarem nessa luta permanente, né? Então, faz parte, assim, de um amortecimento da sociedade se esconder uma série de reflexões, uma série de informações. Aí o assunto passa, pô, ninguém fala mais nada. Todos nós aqui nas redes, você pode olhar todos os canais, ninguém fala absolutamente nada de abolição de escravidão, o que isso significou, a gente não tem o resgate histórico disso, e aí a nossa história fica com uma novela, cada dia um capítulozinho, e a gente fica sonhando com o capítulo final que demora para chegar, né? E se a gente não conhece o autor da novela, o autor da trama, o que ele desejou, dificilmente a gente vai deixar que ela se repita como farsa novamente no futuro. Então, é muito importante a gente sempre sublinhar. Então, como eu tenho esse espaço aqui com vocês, eu gosto de chamar a atenção, né? Por que se esconde essa página assim? Porque na medida que ela não é colocada de uma maneira muito clara, muito enfática, ela está sendo escondida, ela está sendo escamoteada, né? Por que isso acontece, né? Então, seguinte, gente, a Lei Áurea foi uma lei muito curiosa, né? Porque ela só teve 2 artigos. Aqui no jornal da época, o Gazeta de Notícias, eles colocaram como manchete: Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão do Brasil. A gente tinha uma forma diferente de grafar a norma culta da língua, né? Então, vem lá. Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Artigo 1º, só tem 2 artigos, né? Artigo 1º. É declarada extinta desde data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições contrárias. 2 leis, dois artigos, né? Então, os críticos dessa lei, eles apontam com razão, né, que foi uma norma que
que não regulamentou absolutamente nada após essa abolição da escravidão. Então, a população negra aqui no nosso país foi simplesmente largada, ao Deus dará. E mesmo com a proclamação da República, a gente não teve nenhuma alteração nesse estado de coisas. Existe uma situação, uma passagem aqui no Brasil, que é muito controvertida, né, que foi relacionada ao Rui Barbosa, que mandou queimar todos os arquivos de transações envolvendo compra e venda de escravos. Muitas pessoas criticam esse comportamento do Rui Barbosa, que foi ministro da Fazenda logo no começo da República, né? Porque ele apagou uma história do nosso país, ou ele tentou apagar uma história do nosso país de uma forma absolutamente infame, inexplicável, enfim, tentou sepultar essa página maculada da nossa história. A justificativa do Rui Barbosa na época foi que, como os senhores de engenho, os escravocratas, eles queriam indenização do governo, porque quando eles tinham escravos, isso era lícito, né? A lei não coibia, a lei considerava legal a compra e venda de escravos. Então, como eles perderam a mão de obra escrava, eles queriam uma indenização do governo. E muitos tentaram indenização com o governo, pedindo inclusive ao Rui Barbosa. Aí o Rui Barbosa chegou e mandou queimar, destruir todos os registros que existiam no Ministério da Fazenda de propriedade de escravos aqui no nosso país. Então, a intenção de Rui Barbosa foi nessa direção, mas, por outro lado, do ponto de vista da história do nosso país, isso causou um grande buraco, né? Porque a fonte de pesquisas, o registro das pessoas, das suas origens, enfim, tudo isso acabou sendo destruído aqui no nosso país. Então, ontem foi uma data assim, que não foi muito enfatizada sobre esses aspectos, né, os aspectos das lutas sociais dos abolicionistas, porque aqui atrás de mim eu escolhi 3 que foram assim, os mais proeminentes, né, para homenagear nesse dia de hoje. Né. Aqui está o Luiz Gama, esse aqui é o Luiz Gama, grande abolicionista, né? Aqui está o José do Patrocínio e aqui do lado o André Rebouças. Eu poderia falar aqui de números, né, que fizeram essa luta permanente para que a gente tivesse uma situação de dignidade aqui no nosso país. No entanto, essa parte da nossa história, ela está sendo, infelizmente, ainda muito subjulgada. Ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, e eu posso, pelo menos, prestando homenagem a esses abolicionistas, homenagear a todos vocês, que não se conformam ainda com o abismo social que nós temos no nosso país, que querem uma mudança aqui no nosso país, que você quer o direito das pessoas hoje em estarem comemorando os seus dias, o seu Dia das Mães, com o mínimo de dignidade, com o mínimo de condição material, inclusive, de você ter um dia melhor, um dia mais bacana, um dia mais festivo, né? Enfim, então fica aí esse registro e fica o registro também de mudanças que estão acontecendo aqui no nosso país, que mais tarde, inclusive, eu trarei mais alguns aspectos aqui. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns desdobramentos de uma mamãe que, enfim, a mamãe meio estranhona, né? Porque a mamãe que não pratica coisas muito legais contra outras mamães, contra o Estado brasileiro, não pode ser muito digna de tantas homenagens, né? Pelo menos no campo político, né? Estou me referindo aqui à senhora Michele Bolsonaro. Gente, a situação está ficando complicada para essa gente. Subprocurador da República, que atua lá no Tribunal de Contas da União, quer força-tarefa para investigar despesas de Michele Bolsonaro. Áudios obtidos pela Polícia Federal apontam que gastos das ex-primeira-dama eram pagos em dinheiro vivo. Gente, eu comentei ontem com vocês. Por que uma pessoa não consegue agir normalmente como uma pessoa honesta? Quer comprar as suas coisas? Compra com seu dinheiro. Gente, ela é casada com o presidente da República, que tem uma montanha de dinheiro. Inclusive, no seu registro eleitoral, quando ele foi candidato, ele declarou que tinha quase R$1 milhão numa poupança. Então, essa senhora não tem um cartão de crédito, ela precisa pegar cartão de crédito mandrake de uma funcionária para comprar as coisas em nome da funcionária e depois depositar dinheiro vivo na conta da funcionária. E de onde vem esse dinheiro? Então, gente, são situações aí que essa é apenas um fragmento, né,
das coisas escabrosas que estão vindo à tona em função dessa gente ter perdido as eleições. Porque se eles não tivessem perdido as eleições, isso tudo teria sepultado. Os esquemas todos que atuaram contra o povo brasileiro, contra o Estado brasileiro, eles estariam mais vitaminados, e os criminosos que graçaram durante 4 anos sem nenhum tipo de reprimenda, ficariam mais 4 anos com a possibilidade, vejam só o que poderia acontecer. O Bolsonaro ele poderia reconduzir Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Ele poderia reconduzir a senhora Lindora para a mesma posição. E aí a impunidade, aí de fato, gente, o Brasil ele estaria muito próximo de acabar, né? É uma coisa muito difícil a gente imaginar, mas enquanto nação, a gente estaria muito próximo do abismo. Então, quando a gente teve uma mudança de governo aqui no Brasil, por mais deficiências que o governo Lula tenha, por mais lacunas, por mais contradições, só o fato de a gente ter conseguido se libertar dessa gente já foi um grande acontecimento. Agora, o nosso comportamento com o governo que está aí é um comportamento que tem que ser crítico. A gente tem que apontar o que é que nós precisamos para sair desse abismo. Quais são os pontos que a gente precisa atacar? Como a sociedade precisa estar consciente, estar informada das nossas mazelas para poder legitimar transformações aqui no nosso país. Porque se não acontece, a gente fica patinando, a escravidão no nosso país jamais vai acabar, né? Coluna ontem muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês, do Josias de Souza. O título é muito interessante, né? Senha do celular de Cid virou abracadabra para a caverna do casal Bolsonaro. É disso que se trata, gente. O Bolsonaro, todo mundo do meio da política aqui no Brasil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os grandes veículos de comunicação, a classe política, todo mundo sabia que o Bolsonaro fazia rachadinha, que o Bolsonaro enriqueceu sem condição material para isso, que o salário dele como deputado não dava para ele ter 2 casas na Barra da Tijuca, um monte de carro, 900 mil reais numa caderneta de poupança, ou quase R$1 milhão numa caderneta de poupança, que os filhos não poderiam ter os carros que têm, as casas que têm, os apartamentos que têm, que os familiares de Bolsonaro não poderiam ter os imóveis que têm, que eles não poderiam ter essa montanha de dinheiro operando imóvel para cima e para baixo. Então, houve uma grande omissão consciente, sobretudo dos grandes veículos de comunicação, em neutralizar esse tipo de personagem que fez tanto mal ao nosso país. Então hoje a gente vê as coisas brotando, né, para cima e para baixo. Uma das coisas positivas também nessa mudança de governo foi essa mistura de política com religião. Todos os pastores, vigaristas, não dá para a gente chamar de outro nome, né, que misturaram o poder político, o poder religioso com o poder político para dar apoio a um representante do inferno, essas criaturas hoje estão sem falar nada em política. Você chega aqui no site do pastor Valdemiro Santiago, nenhuma informação mais sobre Bolsonaro. Mesmo no Silas Malafaia, não está falando mais de Bolsonaro. A gente encontra, assim, remanescentes ainda, né? Esse pastor aqui fazendo profecias que em junho nós teremos mudança, normalmente que o Bolsonaro vai deixar de ser um mito nacional para ser um mito internacional. Então, gente, é uma loucura que não tem fim. Deixa eu ver se dá para colocar aqui um trechinho para vocês, só desse remanescente aqui, para vocês verem que ainda temos muitas coisas para fazer no Brasil. Vamos lá. Sobre ele que profetizaram que ele era um mito e se tornar um mito de forma internacional, porque todos oram e todo pede por ele. E se continuar da maneira e o desfecho for o que todos esperam, ele deixará de ser um mito nacional brasileiro para ser internacional. Então tem esse tipo de situação, gente, que como é que a gente classifica isso como uma patifaria, né? Depois de tudo que a gente venceu no nosso país, o cara ainda fazendo profecia, que todas elas falharam, né? Todas elas dessa gente toda, todas falharam. Então, mas a gente continua tendo os remanescentes ainda, né? Gente, eu fico por aqui. Mamãe, um grande beijo para você. Muito obrigado pelos carinhos todos, os afetos que vocês mandam aqui para o nosso portal. Me sinto muito abraçado por todas vocês. E hoje a gente certamente vai ter um dia muito melhor, porque hoje é seu dia, tá bom? E mais tarde eu volto aqui porque tem mais assunto, tá bom? Tchau!